Glória a Deus, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 2. Gente, nós estamos hoje então no último dia para falar sobre reino de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma mensagem proclamada nesse reino que ela percorre de Gênesis a Apocalipse. Existe uma linha, em alguns momentos até invisível, mas que este rei proclama durante o seu reino para o seu povo. Deus comunica uma mensagem de Gênesis a Apocalipse. E gente, ao estudar essa palavra, venho estudando ela faz umas 2 semanas, você vai perceber que é um fio condutor de toda a história. Deus querendo que o homem priorize uma coisa: a presença dele. Porque durante toda a história, o que Deus faz? Prioriza a presença dele no meio do povo. Gente, Deus criou tudo pelo poder da palavra. Em Hebreus diz que sustenta tudo pelo poder da palavra. O homem pecou, o homem falhou. Deus poderia exterminar, aplicar juízo, ira e justiça, e fazer o homem tudo do zero, porque se ele criou pelo poder da palavra, e a sua palavra é infinitamente poderosa, ele poderia criar tudo, novamente. Mas Deus não escolhe o caminho mais fácil, que seria criar tudo de novo. Deus escolhe restaurar uma criação caída, restaurar uma criação que foi corrompida em pecado, uma geração que ela foi contaminada pela identidade ferida do pecado. Então Deus escolhe o mais difícil e passa a história inteira comunicando uma coisa: eu ainda desejo ter presença com os homens. Gente, essa é uma mensagem central do reino de Deus. Você vai estudar cada livro e você vai perceber Deus trazendo. Israel pecava, Deus levantava um libertador para trazer o coração de Israel para ele. Israel pecava, Deus levantava um libertador. Israel pecava, Deus levantava um sacerdote. Israel pecava, Deus levantava um profeta. O tempo inteiro esses homens falando assim: voltem o coração para Deus, porque o coração desse Deus já está direcionado à reconciliação com o homem. Gente, em Gênesis Deus já pensou em restauração e reconciliação. Há uma menção em Gênesis 3,15 que Deus faria nascer um homem que pisaria a serpente e morderia o seu calcanhar. Mas aquela mulher da virgem iria trazer um homem que iria restaurar um rompimento que o pecado trouxe. O que o pecado trouxe foi realmente uma divisão intransponível. Não havia condições do homem ultrapassar. Mas Jesus se faz ponte, caminho, e fala: agora eu vou tornar a minha vida como sacrifício, e vou dar a minha vida em prol desses homens, e eu serei caminho para que eles voltem a acessar a Deus. E eu peço uma coisa a você hoje: que você preste muito atenção na linha do tempo que eu vou conversar com vocês. Porque se você entender esse panorama, você vai viver priorizando as coisas que o reino anda priorizando. Você vai viver dando valor ao que realmente, biblicamente, deve ser valorizado. Sabe qual é o problema de alguns cristãos? É acostumar a viver sem a presença de Deus. Gente, isso é um problema? Não, tá tudo bem, eu já cultuo, já sei pregar, então eu cumpro a escala da pregação. Eu já sei tocar, então eu já sei como fazer. Eu já sei fazer, arrumar as cadeiras. Eu já sei fazer uma boa aula para as crianças. Eu já sei fazer. Eu aprendi. Eu já sei o crentei, já sei como cumprimentar, já sei falar excelso Criador. Eu já sei fazer muitas coisas na casa de Deus. Eu já sei estar numa rotina. Eu já estou inserido na agenda da igreja. Mas você pode estar construindo algo que Deus não está, ou pode estar servindo um Deus que não está próximo, porque simplesmente você escolheu ter uma prática de fé, ausentando o nosso principal, é Deus. E eu quero, assim, testificar no teu coração e provar que a intenção de Deus e de alguns homens aqui, o tempo todo foi uma coisa: priorizar a presença de Deus. Gente, essa é uma mensagem muito forte. Essa mensagem, ela permeia as escrituras o tempo inteiro. As profecias, elas apontam essa conexão entre Deus e o homem. Você precisa guardar isso no teu coração. Então eu peço que você estiver anotando, não perca os pontos. para que você tenha a sua vida e a sua mente direcionada a sempre atrair a presença de Deus. Amém? Você está comigo?
Vai prestar atenção? Glória a Deus. Vamos lá, Gênesis 2, 7. Vamos pelo início. Aqui a gente fez uma imagem, ó. Irmãos, eu fui estudando esse panorama, e posso ser honesto, eu acho que se fosse trazer com detalhes, seriam uns 35 versículos que eu fui ali anotando. Deus priorizando a presença. É muita coisa. Deus priorizando a presença e os homens respondendo à presença. Mas eu peguei pontos centrais aqui que mostra a valorização de Deus com a presença dele sobre o povo, mas também a valorização de alguns homens que fizeram questão de o seu reinado, o seu ministério trazer a presença como prioridade. Posso fazer uma pergunta? A presença de Deus é prioridade em sua vida? Claro, Micael. Espero que sim, glória a Deus. Mas as suas atitudes, elas denotam que Deus é prioridade na sua vida? Você serve sentindo a presença de Deus? Você trabalha sentindo a presença de Deus? Sei que tem momentos que a gente não vai sentir a glória o tempo todo, mas você tem uma consciência e uma graça dentro do teu coração, realmente trazendo uma presença poderosa do Senhor sobre você, mostrando e dando convicção que Deus está com você? Pois é dessa forma que Deus gostaria que nós estivéssemos. Vamos lá, vamos na Gênesis. Versículo 7 do capítulo 2. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Gente, preste atenção. Deus não mandou um raio, Deus não mandou um poder, Deus não enviou um anjo para nos criar. O que Deus faz? Ele mesmo veio. E ele pega, sabe, ali do pó, do barro, e ele modela o homem. E olha que incrível, em Gênesis 1, 26 diz que ele nos fez a imagem e semelhança. Gente, eu sei que os anjos devem ter muito privilégios lá, de estar muito próximo ao Senhor. Mas a imagem e semelhança e ser chamado de filho é um privilégio que nós recebemos. Deus criou o ser humano com tanta graça, com tanta aproximação dele. Deus criou o ser humano de uma forma tão intimista. E olha só, ele soprou nas narinas. Para soprar nas narinas alguma coisa e realmente ter um efeito, porque se eu soprar daqui, não chega até a Bruna lá no fundo, ok? Porque eu estou longe. Mas Deus soprou assim, porque ele estava pertinho da criação. Gente, se no início da criação Deus demonstrou tanta importância em estar próximo do homem, é sinal que essa primeira menção dele querer se relacionar e criar o homem, é sinal que durante toda a história da Bíblia ele vai valorizar essa aproximação. Então, primeira coisa, você foi criado com muita graça. Na criação, você foi criado com muito amor de Deus. Você foi criado com a imagem e semelhança. A palavra no original diz imago Dei. Você recebeu identidade do Senhor. Você recebeu semelhança do Senhor. Você recebeu a capacidade de se relacionar, que nós estudamos hoje na escola bíblica. Então, preste atenção numa coisa: a criação foi feita de uma forma sobrenatural, de uma forma incrível, mas também de uma forma muito exclusiva e peculiar. Gente, nós temos o privilégio de sermos criaturas, feituras do Senhor. E é claro que quando nós entendêssemos que fomos criados dessa forma, Deus queria que nós respondêssemos a Ele em amor. Não uma obediência programada, mas uma obediência em amor. Então, o que acontece aqui na Gênesis, no início, Deus mostrando que queria se relacionar com o homem, e Deus mostrando que criou o homem. E aí o que acontece no segundo ponto aqui? Uma coisa chamada queda. Então, havia uma árvore que não era permitido chegar e comer daquele fruto. Deus deixou isso bem claro na conversa para Adão e Eva. E aí o que eles fizeram? Trouxeram a palavra de Deus para um nível de discussão, e ali eles se corromperam, caíram em pecado. E aí, gente, no capítulo 3, verso 8, nós vamos ver uma outra demonstração de amor deste Deus. Um pouquinho mais à frente. Gênesis 3, verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Gente, Deus criou um jardim.
para que pudesse na viração do dia estar com o homem. Olha que esse Deus criou tudo para que o homem pudesse não só governar, mas para que o homem pudesse ele estar com ele. E o jardim é uma demonstração celestial de que ele queria ficar com o homem, de que ele quer ficar com o homem. E aí talvez você olhe aqui e fala: o pecado entrou, Micael. Eles foram expulsos do jardim. Colocou 2 anjos lá. E os anjos ali para proteger deles não entrar mais. Mas também, quando o tabernáculo é feito, o que é colocado na porta do tabernáculo? 2 imagens de anjo. Simbolizando que aqui e ali era o novo jardim criado por Deus, o tabernáculo. Mas presta atenção numa coisa: Deus sabia dessa ruptura, Deus sabia deste pecado, Deus sabia a localização, mas vem falar com Adão. E aí ele fala no versículo 9: chamou. A primeira vez que aparece a palavra chamou, significa retornar. Por isso chamado é retornar à posição original da criação. Porém o Senhor Deus, o homem lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo porque estava nu e escondi-me. Gente, será que Deus sabia aonde Adão estava? Sim? Será que Deus estava com um problema no GPS celestial lá? Pô, não estou conseguindo aqui entender a terra. Deus sabia? Amém. É uma pergunta técnica, cara, mas você sabe que Deus sabia disso. Mas Deus estava perguntando ao coração de Adão: onde você está, filho? Onde está teu coração? E gente, você consegue analisar o amor de Deus aqui? Porque Deus não vira as costas para a criação. Novamente Deus não manda um anjo, Ele mesmo vai resolver a situação. Preste atenção numa coisa: esse Jesus, esse Deus Pai, esse Espírito Santo, Ele é maravilhoso. Porque nós estamos às vezes perdidos, aprisionados, e Ele vai lá. E Ele fala: filho, onde você está? Sabe, eu sinto que tem pessoas aqui hoje que precisam novamente voltar, e Jesus está falando: vem, filho, onde você está? Que caminho você está trilhando? Onde você está fazendo a tua vida? O que você está construindo? Filho, onde você está? Filha, onde você está? E Ele chama. Ele não manda ninguém. Ele não manda um anjo trazer uma resolução do pecado. Ele mesmo que criou do pó, Ele mesmo que soprou das narinas, Ele mesmo vai lá e falar: eu vou resolver, porque eu os vejo como filhos. E aí Ele vem até a criação, e ali Ele começa. Talvez você olhe assim: nossa, Mica, entrou o pecado, amaldiçoou a natureza, agora os animais são mais ferozes, porque não era assim. As plantas, as flores com espinhos. Realmente o pecado amaldiçoou muita coisa, mas Deus não desistiu da criação. Deus não desistiu de você, e Deus não desistiu de Adão e de Eva. Se no início, no princípio, Deus traz uma mensagem tão importante sobre isso, posso falar uma coisa para você? Deus ainda não desistiu de você. Se você está nesse culto, é uma mensagem ecoando de amor, dizendo: filho, onde você está? Eu quero você. Filho, eu estou te chamando. A mensagem do meu reino é: vem, vem, eu quero habitar dentro do teu coração, eu quero morar na tua vida. Então em Gênesis 3, do 8 ao 9, Deus pergunta isso. Deus que, gente, não é Adão que se arrepende, tá? Porque Adão faz o quê? O pecado gera orfandade, a orfandade faz a gente fugir da paternidade. Adão não faz isso, não vai até Deus. Quem é que vai? Deus. Mica, Deus correu atrás? Deus foi atrás para resolver. Lembra que eu falei? Deus criou com tanto amor. Deus não ia deixar o pecado, o diabo vencer assim. Não, eu vou e vou restaurar, porque muito mais poderoso é o Senhor e o seu sangue do que o pecado, amém? Isso tem que ficar claro para nós. E aí, gente, vamos seguir a história. Êxodo 29, 45. Moisés faz o tabernáculo. Com orientação divina, Moisés faz o tabernáculo. Abra comigo, Êxodo 29, 45. Você topa aí comigo de Gênesis Apocalipse hoje? Amém? Se acabar meia-noite. Brincadeira, gente. Brincadeira. Você vai voltar para casa, vai passar sua camisa para trabalhar, vai montar suas marmitinhas. Êxodo 29, 45. Então aqui eles já saíram do Egito. Agora eles estão
caminhando com Deus, agora eles vão fazer o tabernáculo ali. Por que Deus manda fazer o tabernáculo? Qual é a mensagem que nós estamos dizendo? A prioridade da presença. Então Deus fala para Israel, eu tenho uma prioridade. E aí ele vai mostrar aqui porque que ele quer criar o tabernáculo. Versos 45 e 46. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito, presta atenção, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor Deus. Sempre que aparecer a palavra para na Bíblia, você para mesmo, tá? Você para, analisa, grifa. Então, Deus está explicando para Moisés e para o povo, olha, eu tirei vocês, libertei vocês para uma coisa, habitar no meio de vocês. Então Deus agora comunicando em Êxodo, comunicando ali depois da saída do Egito, eu quero habitar em vocês, eu quero caminhar com vocês. Então isso é maravilhoso, porque Deus não deixou barato, não deixou o pecado vencer. Deus começa uma história de restauração para nos reconciliar com Ele. Amém? Agora vamos para Êxodo 19, ainda sob Moisés, ok? Você está acompanhando? Estou indo devagar, hein? Êxodo 19, versos 5 e 6. Então Deus tinha uma projeção de identidade aqui. Versículo 6. Vós me sereis nação sacerdotal e nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Deixa eu ver se tem uma versão diferente aqui. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Deus falou a Moisés, falou, entrega uma mensagem a eles. Entrega uma mensagem, que agora, o que eu estou esperando deles, a expectativa celestial sobre eles, é que eles sejam uma nação que se relacione comigo. Qual é a função do sacerdote? O sacerdote pega a mensagem de Deus e compartilha ao povo. Pega os pecados do povo e as demandas do povo, gera o sacrifício e arrependimento e leva a Deus o arrependimento, ok? Então o sacerdote, ele é exatamente essa intermediação, para que o céu comunique algo à terra e para que a terra também seja redimida através dessa conexão. E Deus vai falar assim, eu quero uma nação que se relacione comigo. Eu quero uma nação que fale comigo. Eu quero que você fale aos filhos de Israel que eu quero falar com eles. Gente, que incrível isso. Porque Deus não nos criou e nos soltou e nos abandonou na criação. Deus está falando, eu criei vocês, eu libertei vocês, tirei você do mundo, meu amigo, minha amiga, para que você esteja comigo, para que você ande comigo. E aí, preste atenção, no versículo 18 do capítulo 20, um pouco para frente. O povo acabou de ouvir uma palavra de Deus, e Deus resolve aparecer. E Deus vem falar com eles. E olha o versículo 18 do capítulo 20. Quando o povo ouviu os trovões e relâmpagos, o som da buzina e do monte fumegante, gente, Deus preparou uma entrada triunfal aqui. Tremeram de medo e retirou-se, pôs-se de longe. Isso dói, gente, porque Deus queria falar com o povo. Deus queria vir falar com o povo. E o povo fez o quê? Pôs-se de longe. Versículo 19. E disse a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés chegou às densas trevas onde Deus estava. Aqui você percebe que o povo saiu do Egito, mas a orfandade do Egito não tinha saído deles. Então Deus resolve vir. Fala para Israel, Moisés, que eu vou vir e vou falar com eles, que para mim eles são uma nação de sacerdotes. Eu quero coabitar com eles, quero morar com eles, eu vou me manifestar, mas eu vou me manifestar de uma forma que o meu temor também se apodere deles. E aí o que o povo faz? Foge, se esconde, fica de longe. Moisés fala, não tenham medo. Então o que era o sentimento que governava eles ali? Medo. Gente, medo é um problema. Quem tem medo não multiplica os talentos, isso está em Mateus 25.
tive medo, escondi, enterrei os talentos. E quem tem medo não chega no santo do santo. Medo não é algo que Deus criou para você ter. Medo não é algo que Deus criou para que liderasse a sua vida. Medo é para você vencer e superar, porque maior é o Espírito que está em você do que qualquer coisa que está no mundo. Deixa eu falar uma coisa, o Senhor tem amor, cuidado e proteção sobre a tua vida. Não tenha medo. Não tenha medo da presença dEle. Não se esconda da presença dEle. Não cometa o erro de Israel de pedir para pessoas entrarem na presença de Deus por eles. Para com esse negócio de colocar, sabe, de terceirizar a sua fé. Vai lá, ora por mim, Rodrigão. Amanda, vai lá, ministra por mim. Vai lá, Alice, ora por mim. Sempre outro fazendo por você. E você foi criado para você mesmo ser o protagonista da tua vida espiritual. Ninguém é responsável pela tua vida espiritual. Deixa eu falar uma coisa, você é espiritualmente justamente aquilo que você semeou. Não é culpa de líder, não é culpa de pastor, não é culpa do teu irmão, não é culpa do teu pai, não é culpa da tua mãe. A tua vida espiritual é justamente enraizada naquilo que você escolheu enraizar. Não é culpa de ninguém. Mas cuidado, medo nos impede de acessar o lugar. Tem um versículo que eu amo, Hebreus 10, 19, se você for na minha casa, é esse versículo, é a senha do Wi-Fi. Portanto, tenham ousadia para entrar no santo do santo pelo nome de Jesus. Tem versão que diz pelo sangue de Jesus. Então, ousadia é importante para acessar o lugar mais íntimo de Deus. Amém? E aí, ainda sobre Êxodo, capítulo 32, você vê que Êxodo fala muito sobre presença. Êxodo 32. Eu vou ler apenas uma menção aqui, vou dar contexto para a gente ganhar tempo. Olha o versículo 18 do 31. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Que privilégio, hein? 32. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que nos conduza. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Gente, eu vou dar contexto aqui para vocês. Moisés sobe para receber as tábuas. Moisés fica lá, sabe quanto tempo? 40 dias, meus amigos. Ô negocinho bom. E sabe quem tirou Moisés lá dos 40 dias, o devocional dele? Alguém sabe dizer? Deus. Filho, você já orou demais, desce lá que o povo está pecando. O que o povo está fazendo? Chamou Arão. Moisés está demorando demais. Esse Moisés que tirou a gente, nem sei onde ele está, demorando demais. Olha, faz um bezerro aí para a gente adorar. Você vê que o ser humano tem uma capacidade de formar ídolos no seu coração. A gente gosta de se apegar a qualquer coisa que a gente vê. A tua fé, ela não está firmada no que você vê, ok? Tua fé está firmada na pessoa de Jesus, não está nas estruturas e no seu sistema de vida. E aí, Moisés é interrompido lá e ele desce. Quando ele desce, gente, acontece uma coisa, ele quebra as tábuas de tanta raiva, porque ele vê o povo lá, idolatrando o bezerro. Arão passivo, um líder passivo que não resolveu a situação, cedeu o que o povo queria. Deixa eu falar uma coisa para você. Líder passivo é a pior coisa, porque no final das contas ele mata as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não esperem dos pastores desse lugar uma liderança passiva, eles não serão, porque liderança passiva gera idolatria no meio do povo. E aí o que acontece? O que acontece no meio disso? Esse povo idolatra, Moisés desce, fica com uma raiva tremenda, fica bravo, e aí Deus fala para Moisés, dá uma outra chance ali, morre um monte na maldição. E aí o que a gente aprende com essa situação? Uma geração imediatista, uma geração que não se comunica com Deus, tem pressa para resolver tudo, não chama Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, você tem chamado o Senhor para decidir áreas da sua vida? Você tem chamado o Senhor para resolver áreas da sua vida? Você tem chamado o Senhor para decidir coisas importantes da sua vida familiar, pessoal, financeira? Sabe qual é o problema aqui? Uma geração imediatista. Está demorando demais, está demorando demais. Gente que não vai no secreto fica decidindo pela ansiedade. Gente que não visita o lugar do secreto é decidido pelas demandas. Gente que não visita o lugar do monte com o Senhor é decidido pelas circunstâncias que vão bater na sua porta. Deixa eu falar uma coisa para você, suba ao secreto e só desça de lá quando o Senhor mandar.
Suba ao secreto, suba ao teu quarto, aonde for que você ora, saia de lá com uma resposta. Aguarde o Senhor, amém? Aguarde o Senhor. Agora não seja uma geração imediatista. O Senhor está demorando demais. Eu orei, faz 5 cultos que eu venho, Deus não fala comigo. Eu estou orando, jejuei para ter uma resposta. Deixa eu falar, o jejum não é para se obter algo, o jejum é para aproximar o noivo da noiva, amém? O jejum não é uma moeda de troca, o jejum é para levar você a ter um coração conectado com Deus, amém? Então quando você for para o secreto, aceite também a resposta que Ele tem, porque talvez a resposta que Ele tem não tem nada a ver com atender os seus caprichos. Desculpa apertar vocês dessa forma, mas o secreto ele é importante para gerar vida, nem sempre responder como nós gostamos, como nós queremos. Não faz sentido Ele ser Deus e não poder falar o que Ele tem para nos falar, amém? Então nós vemos um problema aqui do povo que não ora, que não busca, que não se relaciona. E o que eles fazem? Cria imagens, cria subterfúgios. E aí Êxodo 33, capítulo a seguir. Micael, Moisés viveu coisas com a presença. Viveu, hein, gente? Se você estudar a vida de Moisés, Moisés viveu muita coisa. Êxodo 33, eu queria que você lesse o versículo 2. Pode ser o versículo 1, para dar contexto. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Ou seja, Deus está falando, olha, eu vou dar promessa, prometi aos seus pais, vai acontecer. Só que Deus faz uma observação aqui, que Moisés não gosta. E gente, quem é íntimo de Deus não aceita qualquer coisa. Quem é íntimo não aceita qualquer coisa. Aí Deus fala, enviarei um anjo à tua frente, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti. Isso não soou legal no coração de Moisés. Porque és povo obstinado, para que eu não te destrua no caminho. Então Deus fala assim, Moisés, vou cumprir a minha palavra, ordenei e vai acontecer. Ainda mais, estou fazendo uma coisa mais, estou fazendo ainda um over dele, estou fazendo mais que o combinado. Eu vou mandar um anjo. Vou mandar um anjo para guiar vocês. Os inimigos que aparecer, vou estraçalhar todos. E vou dar a terra que mana leite e mel. É bom, gente? Gente, é bom isso? É bom, terra que mana leite e mel, onde eles iam crescer, prosperar. Israel cresceu e prosperou muito. O reinado de Israel dependeu dessa terra, foi muito bom. É de Deus, uma promessa de Deus em Gênesis. Anjo é bom? Sim, anjo é bom. Imagina se ele vier, você está na guerra espiritual, vem um anjo para te proteger, é tudo bom. Anjo aqui que o Senhor falou que a função deles ia livrar dos jebuseus, cananeus, todos os inimigos. Gente, o que Deus está dando aqui é bom, amém? Não é algo ruim. Mas para homens como Moisés, uma geração que ama o Senhor, não aceita anjo, não aceita promessa se não vier com o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você deseja o Senhor mais do que as bênçãos, mais do que anjos, mais do que qualquer coisa? E aí olha a resposta de Moisés, versículo 15. Na verdade, Moisés tem um diálogo tremendo aqui, olha o versículo 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir este povo, mas não me deixes saber quem há de enviar comigo. Disseste também, conheço-te pelo nome, e achaste graça aos meus olhos. Gente, Moisés, já viu o filho negociando com o pai? Não, mas você não falou. E aí ele falou assim, Deus, você não falou que não achasse graça aos seus olhos? Eu não sou o seu queridinho. Eu penso que assim, essa conversa aqui foi uma conversa de pai e filho, gente. Se eu achei graça aos seus olhos, rogo-te que agora me mostre os seus caminhos. Gente, Moisés não está falando, Deus, vem sobre os meus caminhos. Moisés está falando, Senhor, mostre os seus caminhos, eu quero seguir os teus caminhos. Olha o coração desse homem. Para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos seus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Deus, considera. Eu sei que eles erraram, eu sei que eles falharam, eu sei que estão errando, mas considera que é teu povo. Se eu achei graça aos seus olhos. Respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Gente, Deus respondeu a oração de um homem faminto pela presença de Deus. Existe fome no teu coração por Deus. Você está no reino de Deus, você está inserido no reino de Deus, mas você é um civil do reino de Deus que deseja o rei. Isso é importante, igreja.
é uma coisa básica, mas a gente tem que voltar a falar. Não dá para viver sem a presença de Deus. Tem gente acostumada a viver sem a presença de Deus. Então Moisés ainda afirma: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Então, Senhor, anjo é bom, terra que mana leite é boa, mas se o Senhor não for, eu não quero. Se o Senhor não for, eu não quero. Se a tua presença não for, eu não quero. Gente, nós temos que estar dispostos a sacrificar qualquer coisa dessa vida, a fim de não perder a presença de Deus. Não deixe nada comprometer a presença de Deus na tua vida. Diga não para qualquer coisa que vem roubar o teu óleo. Diga não para qualquer pessoa que vem roubar o teu azeite. Diga não, a Bíblia te valida, a Bíblia te autoriza a dizer não para coisas que vêm comprometer a presença de Deus na tua vida. Sabe, não atrai a presença de terceiros, não atrai a presença de pecados, não atrai a presença de pessoas que podem corromper a tua fé, porque a presença de Deus é muito valiosa. Sabe, viva como se tivesse um pombo no seu ombro. Como assim, Micael? Se tiver um pássaro aqui, se você fizer movimentos muito bruscos, esse pássaro vai o quê? Foge. Viva como se tivesse o Espírito Santo aqui, e Ele está, e você com todo cuidado, para não entristecê-lo, porque a Bíblia diz que ele se entristece, para não extinguir, para não, perder, é como se fosse uma torneira, como se fosse uma mangueira que você contorce. Deixa o Espírito Santo fluir, jorrar livremente na tua vida. Toma essa decisão, igreja. Jesus está falando hoje para a gente, toma uma decisão de falar com Moisés: se a tua presença não for, eu não quero. Se a tua presença não for, eu não quero. Gente, a moeda do céu é fome por Deus. A moeda do céu é fome por Deus. Não é milagre, não é campanha, não é troca, não é. A moeda do céu é fome por Deus. Você precisa, eu preciso, nós como igreja precisamos ter fome por Deus e tomarmos a decisão de não fazer nada sem a presença de Deus. E aí nós temos agora um outro homem que tomou uma decisão parecida. 2 Samuel 6, não precisa abrir, mas agora a gente vai falar de Davi. Gostou da história de Moisés? Amém? Não precisa abrir, mas agora nós temos Davi, ok? Então nós falamos do Éden, da queda do tabernáculo de Moisés. Davi, 2 Samuel 6, o que Davi está fazendo? Ele toma uma decisão, ele acabou de assumir o reinado. Ele acabou de assumir no lugar de Saul. Alguém sabe qual foi a primeira decisão que ele tomou? Trazer a arca. Davi não tomou uma decisão política. Davi não tomou uma decisão de poderio militar. Vamos invadir, vamos quebrar os filisteus, vamos avançar território. Davi fala assim: vamos trazer a arca para que o povo adore, para que nós tenhamos a alegria de volta. Gente, ele era rei, sua função era política, mas era alguém com fome pela presença de Deus. Ele não topa fazer qualquer coisa no reinado, mas ele fala: vamos trazer a arca. Outro homem também que decidiu trazer a presença de Deus, Salomão, 2 Crônicas 7, 1 e 2. 2 Crônicas 7. Então nós falamos de Moisés, falamos de Davi. Hoje nós estamos fazendo um tour pela Bíblia, amém? 2 Crônicas 7. Versículo 1 e 2. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo porque a glória do Senhor tinha enchido o seu templo. Gente, totalmente fora do normal. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E ali vai dizer que eles pegaram todos os instrumentos que Davi mandou fazer, Davi, pai de Salomão, e todo Israel começou a adorar o Senhor. Gente, Davi deu continuidade no tabernáculo, fez algumas melhorias, e Salomão seguiu a mesma coisa. Primeira coisa que ele fez: vamos fazer o maior sacrifício. O capítulo vai falar que ele sacrificou mais de 20 mil bois.
Mais de 20 mil bois, Ale, olha o tamanho do sacrifício. E aí depois dessa glória que veio sobre o tabernáculo, sobre o templo agora, que foram fazendo melhoria, sabe o que acontece? Deus fala para ele, o que você quer? E ele fala, eu quero ser sábio. Gente, deixa eu falar uma coisa. Toda vez que você for à presença de Deus, você vai receber uma recompensa. Não é uma moeda de troca, mas sempre receberá uma recompensa. Salomão fez um sacrifício, todo mundo foi para o chão, a glória de Deus caiu, o fogo de Deus invadiu aquele lugar, foi todo mundo se derramando diante do Senhor. Mas preste atenção numa coisa, ele saiu de lá um homem sábio para governar. Talvez o segredo e o sucesso que você está buscando desenfreadamente está na presença que talvez você negligencie. Ah não, deixa para minha esposa orar. Ah, outro dia eu oro. Não, domingo eu faço oração lá durante o louvor. Domingo eu faço oração lá da família. E aí você vai negligenciando, fazendo com que a tua vida tenha prioridade às coisas ao redor, mas fazendo com que a presença seja distanciada. Você está fazendo, eu estou fazendo exatamente como o povo se pôs de longe e fala, vai lá Moisés, fala por nós. Nós estamos perdendo uma rica oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Não tenham medo da presença de Deus. E aí nós temos agora Jesus, Mateus 1, 23, nós temos agora Jesus. Você vê que o plano de Deus é perfeito, gente. Deus cria, depois vem os tabernáculos, para continuar falando com o povo, para continuar ministrando com o povo, e agora eu digo para nós no entendimento, Deus envia o Filho. O Filho toma uma decisão, Pai, eu vou descer e eu vou morrer pela humanidade, porque era a única forma de nós termos acesso a Deus. Abra comigo Mateus 1, 23, e você vai ver o nome do nosso Senhor, a sua identidade também representa Deus conosco. Mateus 1, verso 23. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus cria, fala com Moisés um monte, agora Deus não se contentando, Deus faz o quê? Eu quero enviar o meu filho, e o filho habitará entre os homens. Gente, agora Deus está vindo, está tocando as pessoas, está curando, agora Cristo está na terra. Deus não ficou no céu sentado, Deus veio na pessoa de Jesus, e agora, como diz João 14, tabernaculou. João 14, tabernaculou com os homens. Deus, nos considerando um tabernáculo agora, começa a habitar nos homens. Jesus começa a trazer essa mensagem: eu sou Deus conosco, meu nome é Emanuel. Vocês vão falar uns aos outros que eu sou Deus conosco. Eu vim para ficar com vocês, eu vim para habitar com vocês. Eu sou a mensagem do céu ecoando por toda a história. Eu quero ficar com vocês, quero habitar com vocês. Então agora vem Jesus e traz essa mentalidade, não mais de habitar em tendas, mas agora habitar no homem. E aí Jesus vem, conversa, toca, cura, discipula, tem uma vida normal, tem uma vida dentro da rotina normal com os discípulos, mas com a presença manifesta dele. E aí depois nós entramos no Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Gente, acompanhar essa história é maravilhoso. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então agora o Espírito Santo se apresenta de forma mais oficial e fala: eu vou morar nos homens, eu vou habitar neles, agora eu quero fazer morada. Gente, você percebe essa aproximação? Deus falava com Moisés no monte, ok? Aí vem Jesus e mais próximo fala, habita, toca, convive. Deus não se contentando, agora eu vou morar.
Você está tendo o privilégio de ser um cristão que recebe o próprio Deus dentro de você. Você está tendo o privilégio de ser um cristão que recebe a habitação do Espírito de Deus. Você está falando, não sois de vós mesmos, vocês foram comprados por bom sangue, por um bom preço. O sangue de Cristo venceu o pecado, mas também trouxe livre acesso para você entrar. E agora que você permitiu que Cristo entrasse na sua vida, Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo, e Ele vai te batizar, e vai o Espírito permanecer sobre vós. E aí você lembra de Atos 2, o Espírito Santo, todos estavam reunidos, e ó, mas lembra que era um culto que tinha 500 pessoas, ok? Tinha 500 pessoas, quantos foram batizados, alguém lembra? 120, muito bem, não sei quem falou, mas 120. O que aconteceu com os 380? Os 380 não esperaram o povo imediatista. Outro texto, Atos 17, 24 ao 28. Eu queria chamar o pessoal do louvor para nós orarmos. Atos 17. Irmãos, nós precisamos lutar pela presença de Deus, amém? Precisamos lutar pela presença de Deus. Paulo está em Atenas aqui, e ele dá até um duro discurso para o povo, para os gregos, sobre presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa, os gregos, eles criam muito nessa questão de templo, eles amavam o templo. Os gregos criam nessa questão de templo, estruturas belíssimas, e eles queriam os melhores templos, e tudo que eles falavam, nós temos o templo de tal Deus, e a gente serve tal Deus. Isso era muito cultural dos gregos. E aí vem Paulo e faz uma denúncia, e ele fala quem é o nosso Deus, que agora ele não está num tabernáculo, agora ele não está longe, mas agora ele habita nos homens. Versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é o lugar que eu quero estar. Eu vim, lembra que nós lemos sobre Salomão? A glória veio, invadiu, teve uma localidade. Mas agora, nós estamos no ápice do que Deus quer, a habitação plena com Ele. Versículo 25: tampouco é servido por mão de homens, porque os gregos pensavam dessa forma, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus um só fez todas as nações, de um só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes o tempo já dantes ordenado e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem. Então qual é a finalidade dessa prioridade da presença? Que você o buscasse. E talvez procurando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós. Gente, Deus não está longe de você. O Espírito Santo não está longe de você. O Espírito Santo quer tocar a sua vida e agora fazer morada. A casa favorita de Deus não é esses grandes templos. A estrutura é só para a gente se organizar, talvez é só para a gente se livrar de uma chuva, é só para a gente ter um lugar mais protegido, é só para a gente ter realmente um lugar fixo. Mas o nosso Deus, Ele quer habitar no meio do povo, Ele quer habitar dentro do seu coração. Deus insiste com isso durante toda a Bíblia, gente. Deus insiste com isso durante toda a Bíblia. Versículo 28: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Gente, o Espírito Santo vem agora e fala, eu quero ficar com eles. Eu estou descendo e eu quero ficar com eles. Sabe, igreja, a vontade de Jesus para esses dias é passar os olhos sobre toda a terra e encontrar corações dispostos a encontrá-lo, encontrar gente com fome dele. E finalizamos aonde? Qual que é o último livro? Apocalipse 21. Nós começamos em Gênesis e finalizamos em Apocalipse 21. Glória a Deus. Deus tem algo essa noite, amém? Deixa o Espírito Santo te tocar aí, Ele está te chamando.
Eu sinto no meu espírito, tem pessoas que tá dentro de si falando: eu não sinto a presença de Deus há muito tempo, pastor. Eu não sinto a presença de Deus há muito tempo. Deixa eu falar, o Pai está com saudade do teu coração, da tua casa. Olha que promessa tremenda para os nossos dias. E no último capítulo, versículo 3: e ouvi uma grande voz vinda do céu, do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus. Gente, nós falamos de tabernáculo o tempo todo aqui, porque era a forma de habitação. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Gente, tem uma promessa por toda a eternidade, que Deus estará com você para sempre, e que você, de forma recíproca, estará com Ele para sempre. E olha que tremendo isso. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se tem lágrimas na sua vida, eu não sei se você está em um caos, eu não sei se a tua vida está desmoronando em alguma coisa, mas eu sei que essa lágrima vai ser enxugada. Bia, essa lágrima vai ser enxugada. Paulo, essa lágrima vai ser enxugada. Paula, essa lágrima será enxugada. Lu, essa lágrima vai ser enxugada. Beth, essa lágrima será enxugada. Não haverá mais morte. A gente vai ter mais medo, gente. Nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E os que estavam assentados no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus prioriza a presença de Gênesis e Apocalipse, meus irmãos. Disse mais ainda: está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. A quem tiver sede, que de graça lhe darei da fonte da água da vida. Você tem fome? Você tem sede? Você quer encontrar esse Deus? Tem água para você. Ele quer trazer saciedade ao teu coração, à tua vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu. Começa com filiação, termina com filiação. Lembra que eu falei que a orfandade nos faz ser igual a Adão, fugir. Adão pecou e o que ele fez? Fugiu. Orfandade sobre ele. O filho pródigo pecou, a Bíblia diz que ele fugiu, e quando ele voltou, ele fez um combinado na mente dele: eu vou voltar e eu quero ser tratado como um escravo, porque o pecado tira a identidade. Mas o pai não recebeu como escravo, o pai não aceitou essa tratativa, o pai não aceitou essa conversa. Você está vindo pedindo para ser escravo, mas eu estou colocando o anel, porque para mim ainda você é filho. E Deus finaliza a história dizendo: eu vou ser o Deus de vocês, enxugarei todas as lágrimas, vocês serão os meus filhos por toda a eternidade. Você terá uma tratativa de filho por toda a eternidade. Essa é a mensagem do reino de Deus. Deus querendo priorizar a presença dele na tua vida por toda a eternidade. Gente, a presença de Deus não deve ser priorizada agora, a presença de Deus deve ser priorizada por toda a vida, por todo momento e por toda a eternidade. Deixa eu falar uma coisa: você não vai se cansar dessa presença. Fique em pé comigo, eu quero orar com você. Aleluia. Segunda Crônicas 16:9 diz assim: pois os olhos do Senhor passam por toda a terra. Gente, Deus é onipresente. Ele está passando por toda a terra os seus olhos. Deus está passando os olhos dele aqui nesse lugar agora. Deus está passando os olhos dele e olhando, investigando, esquadrinhando o nosso coração e vendo se está fome, se tem sede, se tem vontade pela presença dele. E aí o que tem? Pois olha, o Senhor passa por toda a terra, vírgula, para. E o para? Para. Mostrar-se forte
para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. E a palavra perfeito significa inteiro. Então os olhos do Senhor estão passando por esse lugar, está passando por Suzano, está passando pela igreja brasileira no mundo, e Ele está procurando pessoas com coração rendido e é inteiramente dele. Corações que desejam Ele mais do que qualquer coisa, corações que falam a mesma coisa que Moisés: não aceito outra coisa, não aceito anjo, não aceito promessa. Tudo isso é muito bom, mas o que eu quero é o autor das promessas. O que eu quero é o que está por trás das promessas. O que eu quero é o alfa, é o ômega. O que eu quero é aquele que me salvou. Eu não negocio isso. Será que existe nesse lugar pessoas que estão com fome de Deus? Será que existe nesse lugar pessoas que não querem só o reino, mas querem o rei? Será que existe nesse lugar pessoas que estão clamando? Será que existe alguém aqui que fala: eu quero a presença de Deus acima de todas as coisas, eu quero a presença acima de benfeitorias, eu quero a presença acima de qualquer coisa que o Senhor pode me dar? A presença de Deus também é uma prioridade. Será que existe pessoas aqui que vão responder ao Senhor e falar: eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar? Ah, meus irmãos, se rasgasse o céu e o Senhor se manifestasse aqui como Ele gostaria. Ele está passando os olhos por toda a terra e Ele vai se mostrar poderoso, Ele vai se revelar. Irmãos, Ele está passando os olhos sobre toda a terra, mas não é todo lugar que Ele está habitando, não é todo coração que Ele está habitando, não é todo coração que Ele está tocando. Os olhos do Senhor, meus irmãos, está passando aqui. Ofereça o teu coração agora diante dEle, ofereça o teu coração diante dEle. Não queira ter sucesso em um lugar onde não tem a presença de Deus. Tem uma geração já construindo coisas que não tem a presença de Deus. Escolha abrir mão e priorizar a presença de Deus acima de tudo. Eu tenho 3 coisas para liberar sobre vocês, e que eu recebi esse encargo do Senhor. Existem pessoas aqui que estão tendo dificuldade de priorizar a presença de Deus, porque rotinas e tarefas estão sendo tão aglutinadas na sua vida, que parece que você vive em função das demandas, e não que você lidera a sua vida e prioriza a presença de Deus. Sabe, o Senhor está levando você a esse ambiente para você tomar uma decisão de priorizar. Isso envolve dizer não para muitas áreas da sua vida. Então, essa pessoa, esse grupo de pessoas aqui, precisa hoje tomar uma decisão de priorizar a presença. Existe um outro grupo de pessoas aqui, que o Senhor ministrou meu coração, que entraram no evangelho automático. Nós falamos de Moisés aqui, mas Moisés, ele cometeu uma falhazinha, irmãos. A Bíblia diz que um momento Israel estava com sede, e Deus falou para Moisés bater na rocha. E o que aconteceu? Bateu na rocha, e a água saiu, e eles foram ali saciados com a água. Há um outro momento que Israel reclama de novo, e Deus fala para Moisés: agora eu quero que você fale a rocha. E alguém lembra o que Moisés fez? Bateu, mas era para ele fazer o quê? Falar. E o que ele fez? E o que aconteceu? Preste atenção numa coisa. Ele já sabia como fazer, ele já teve experiência antes, então tá tudo bem, eu já sei como que é. Ele não prestou atenção atentamente à voz do Senhor. E a Bíblia diz que isso desagradou o Senhor. Gente, Moisés não entrou na terra, ele viu do Monte Horebe, viu de distante. Deus não se agradou disso. Eu sinto que há pessoas aqui que entrou no automático. Já sei como é, já sei como fazer. Aceitou viver ministério sem a presença de Deus, aceitou caminhar sem a presença de Deus, aceitou ter um tipo de cristianismo sem o Cristo na sua vida. Sabe, Jesus está te chamando falando: filho,
sai dessa vida programada, sai dessa vida automatizada de fé e entra realmente no lugar de mergulho da presença. Jesus está chamando você a realmente servir com Ele. Você não foi chamado para servir apenas Ele, você foi chamado para servir com Ele. Irmãos, é muito melhor servir com o Senhor, porque servir sem o Senhor às vezes fica muito pesado, mas servir com o Senhor fica leve. Servir com o Senhor, você sente a presença dEle fazendo com você. Jesus está chamando pessoas aqui a abandonar esse tipo de evangelho automático e abraçar o evangelho que prioriza a presença dEle. Sabe o que acontece? Moisés bate e dá certo. Moisés bate e sabe o que acontece? A água sai. Mas Deus fala: não me agradei do que você fez. Isso está em Números 20, depois para quem quiser ler. Nem tudo que está dando certo Deus está agradando. Nem tudo que o nosso ministério está dando like, está dando top, está tudo maravilhoso, nem sempre Deus está se agradando. Deus tirou a água sim, Ele fez uma coisa que Ele estava acostumado, mas não era especificamente com o Senhor. Sabe, gente, é como se Deus falasse assim: Moisés, você está realmente acostumado a fazer, você já sabe o que fazer, mas dessa vez eu te dei uma direção diferente e você rejeitou a direção diferente. Quem não prioriza a presença perde os detalhes. Quem não prioriza a presença perde o reino no meio do caminho. E por último, o Senhor colocou no meu coração que existe pessoas aqui que têm orado ao Senhor para carregar a presença dEle. Eu não sei quem é a pessoa, mas que está pedindo ao Senhor: Deus, eu quero carregar a sua presença e manifestar ela onde eu estou. Sabe, a Bíblia diz em Atos 4,13 que as pessoas percebiam que João e Pedro haviam estado com Jesus. As pessoas olharam para eles e falaram: eles são iletrados, eles são indoutos, mas eles estavam com Jesus. Você pode não ser a pessoa mais preparada, você pode não ter o vocabulário mais rebuscado, você pode não ser a pessoa mais rica, você pode ser a pessoa que não tem todos os recursos. Isso não importa, importa se você tem a presença ou não. Atos foi uma igreja forte porque eles tinham a presença de Jesus. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles carregavam a presença, porque agora o Cristo disse que nós taberculamos a presença dEle. Agora nós que recebemos a presença dEle. Então há 3 apelos essa noite. A primeira, a pessoa precisa ter coragem de priorizar a presença de Deus. E o Senhor já está dizendo para você que você precisa dar não a algumas portas que estão travando a tua vida, algumas portas que estão roubando o teu azeite, algumas virgens que estão batendo na tua porta, me dá o teu azeite, mas está roubando a tua vida espiritual. A segunda, são pessoas que estão acostumadas a viver sem a presença, servem intensamente, mas não tem presença, não tem validação do céu, está servindo sem a presença, entrou no automático. E a terceira, são pessoas que estão fazendo oração. Deixa eu falar uma coisa pra você: Jesus ouviu a sua oração e Ele quer que você carregue a presença dEle. Eu quero convidar você a orar comigo. Se você quiser vir aqui na frente, orar, ajoelhar, se render ao altar, você pode, é um lugar livre. Mas eu quero convidar você como igreja agora a lutar pela presença. Irmãos, nós precisamos lutar pela presença de Deus. Eu quero que você faça uma oração comigo, que a presença dEle venha nesse lugar. E aqueles que precisam de cura serão curados, aqueles que precisam de libertação serão libertos, aqueles que precisam do abraço de Deus serão abraçados, aqueles que precisam ser acolhidos na presença serão acolhidos, aqueles que precisam abandonar a orfandade e se apegar à paternidade receberão paternidade de Deus. Eu não sei o que há de acontecer, mas eu sei de uma coisa, meus irmãos: a presença de Deus quer invadir esse lugar. A presença de Deus quer rasgar esse lugar. Deus quer romper esse lugar. Ele está procurando corações. Será que o teu coração deseja Ele como Ele te deseja? Será que o teu coração deseja Ele como Ele te deseja? Irmãos, eu acabei de provar de Gênesis, Apocalipse, que Ele te deseja intensamente.
Será que você pode responder a Ele essa noite? Será que você pode ser mais um pouco violento? Será que você pode ser um pouco mais agressivo de clamar, buscar, abrir a tua boca? Será que você pode responder a alguém que morreu por você, para que você tivesse acesso a Ele? Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui como igreja. Senhor, vem com a tua presença nesse lugar. Pai, nós desejamos a tua presença acima de tudo e de todos. Senhor, nós chamamos a tua presença. Não nos faça subir se o Senhor não for. Nós não queremos anjos, não queremos terra que mana leite e mel. Não vamos colocar terceiros à nossa frente. Ah, Deus, nós clamamos o Senhor, nós chamamos a presença de Jesus. Espírito Santo, aquele que habita em nós, faz fluir rios de água viva nesse lugar. Como nos tempos passados. Ore, busque, lute pela presença, troque o ativismo pela presença. Mostra a esta geração, Deus, prodígios e sinais. Sim, Deus. E vem mais uma vez e faz tudo